Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso processo de trabalho, tá? Bom, aí a necessidade ainda de fazer alguns ajustes, tá? A gente tinha disponibilizado essa família que na realidade a gente vai precisar trocar porque o quadrado e o triângulo eles estão em azul, tá? Então no caso a gente não trabalha, como a gente tem falado com uma certa frequência, né? Nessa etapa a gente vai trabalhar com todos os nossos desenhos em preto e branco, tá? Que vocês vão precisar fazer é carregar as famílias existentes lá da tabela que a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Então a gente vai aqui localizar o pai identificador de ambiente, ANT, a gente vai mandar abrir, a gente vai selecionar a família agora e a gente vai substituir, né, o ambiente com o pé direito, tá? Então, para fazer esse processo mais rápido, né, você pode selecionar todos os elementos, né, que estão com aquele indicador, e aí depois você vai substituir, né? Então veja que agora executa esse processo de substituição mais rápido, e aí vocês precisam, né, fazer a indicação. Precisam fazer aí, né, a indicação do material, né? Você vai dar um duplo clique no local, né, no elemento, e aí você vai fazer a especificação de material, né? Se essa família ela não está puxando automaticamente, tá? A outra coisa que a gente vai mostrar é como que vocês vão fazer, né, a planta, como vocês vão fazer as tabelas, né, as tabelas de área por ambiente, tá? Então eu vou criar aqui um ambiente aqui só para a gente ter uma área nesse pavimento, tá? Então eu não vou me preocupar muito porque é só para a gente ter realmente a gente verificar como que se dá esse processo, tá? Então aqui lembrar que a linha de ambiente vocês têm que deixar ela oculta, né, no trabalho de vocês. Então você vai selecionar aqui a categoria e aí agora, né, a gente vai conseguir posicionar o ambiente de forma mais efetiva, né? Então vou chamar aqui de cobertura ou pátio externo, que é um elemento elevado. Caso que eu não tenho um pé direito aqui, né? Então eu vou usar N/A, né, de não se aplica, tá? Aí eu teria que vir aqui, né, acrescentar os materiais, tá? No teto eu não teria nada, né? Então aí é o ambiente. Então, como que a gente vai fazer pra gente gerar, né, o quadro de áreas do nosso projeto, né? A primeira coisa, né, que você precisa efetivamente fazer é distribuir os ambientes dentro dos diversos pavimentos, né, que aí no caso subsolo, primeiro pavimento e assim por diante, né, todos os pavimentos do projeto de vocês. E aí depois o que a gente vai fazer é ir na guia de vista, a gente vai em
tabela, tá? Então a gente vai tabela barra quantidades, que a gente tem multicategoria, a gente vai em ambientes, eu vou dar OK. E aqui o que eu vou querer, eu vou querer um nível, então seleciono o nível e jogo para cá. Vou precisar o nome do ambiente, também vou jogar para cá. Posso colocar o pé direito, área. A contagem ela corresponde ao somatório, né? É o que eu preciso aqui ao número. Lembrando, né, que você pode essa ordem, né, a ordem das colunas. Então eu quero primeiro o número, depois o nome, depois a área, depois a área, depois o pé direito. Por fim, eu vou querer o nível, tá? Vou dar OK. Ele vai criar aí pra gente a nossa tabela, né? Só que o que ocorre aqui é que eu tenho uma tabela só, né? Uma tabela só, contabilizando, né, todos os ambientes do meu projeto, tá? Então não é bem isso que a gente precisa, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa tabela, né? Então a tabela ela funciona como uma vista também. E aí, ó, nos campos, no filtro, eu vou marcar filtrar por nível. E aqui no caso, se eu marcar planta do subsolo e der OK, veja que ele não está me dando nada porque eu não tenho, né, não criei um ambiente para o subsolo. Porém, se a gente marcar aqui planta baixa do térreo, que foi onde a gente lançou os nossos ambientes, tá? Ele marcou aí pra gente, ele organizou, né, o nosso trabalho, né, o nosso projeto de acordo com listando pra gente aí só os cômodos e os ambientes do primeiro pavimento. Aí nesse caso aqui, o que eu posso fazer já é alterar, né, o título da tabela. Então vou chamar aqui quadro de áreas traço térreo. Então já vou aí colocar o nome do térreo, classificar e agrupar. Ele tá nenhum, tá? Mas vou botar número crescente. Embaixo eu vou colocar total, título contagem em totais. Eu quero total, então aqui embaixo eu vou botar área total do pavimento. Vou dar OK, né? Então ele me deu aí a área total do pavimento. A gente foi em formatação, colocar aqui a área até o cabeçalho. Aqui a gente pode alterar, né? Número, por exemplo, eu posso colocar item, ou eu posso colocar abreviado, tá? Para a gente ter uma coluna menor. Nome eu posso colocar cômodos. Orientação cabeçalho horizontal, alinhamento esquerdo. Aí aqui na área eu vou, área, tá correto. O que a gente pode fazer é acrescentar a unidade. Lembrando que unidades métricas a gente vai estar trabalhando em minúscula, né? Essa letrinha minúscula. Isso que eu deveria ter feito essas edições primeiro e depois duplicado, tá? Mas aqui, ó, o que é outra coisa que eu vou querer aqui é calcular o total, né? Que aí ele vai dar pra gente o somatório desse pavimento, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, né, ele está me dando a contagem, não quero a contagem, quero realmente só o total, né, então aqui contagem total, título e total, eu quero que ele me dê só a área total do pavimento e o título, né, a área total, o título e a somatória dos pavimentos. O
outra coisa que eu vou fazer é que é mais interessante, né, a área vir por último, né, até para a metragem quadrada ela aparecer ali no estado adequado. Não preciso que essa coluna de nível apareça, então eu vou clicar nela e vou mandar. Eu seleciono, né, a coluna, clico aqui em ocultar. Que vocês podem preencher, né, o pé direito do projeto de vocês por aqui, tá? Então 260, 260, vamos dizer que fosse 240, pátio, colocar não se aplica. Se a gente botar não se aplica, vai aparecer lá no texto. Tá, então aqui, ó, ele não está deixando, então vamos deixar uma tracinho. Não vai deixar tracinho, então vou deixar sem nada, melhor. Tá, então aqui posso ainda trabalhar com a formatação. Vou marcar no centro. Vou centralizar todos os meus títulos. Depois eu vou centralizar. Não deixa. Tem que fazer essa centralização por coluna. Cômodos eu posso deixar assim. Eu vou ajustando, tá? O tabela por ambiente eu vou excluir. Eu vou duplicar do térreo porque ela já vem com a configuração, tá? Então tem aqui quadro de áreas térreo, aqui eu vou colocar primeiro pavimento. E aí, lembrando que vocês vão precisar fazer isso para todos os pavimentos do projeto de vocês, tá? Então, só que aqui ele está listando aqui para mim os do térreo, né? Então eu vou lá no filtro. Eu vou selecionar aqui, no meu caso é o N2, né, que seria aquele pavimento superior. Ele não vai deixar você numerar, né, porque são números repetidos, tá? E aí, né, se a gente for agora na folha, né, eu vou poder arrastar, né, os quadros de áreas. Então o quadro de área do primeiro pavimento, né, e aí a gente vai seguir também a ordem, né? Então vamos alinhar esses quadros um em relação ao outro. Então você pode ampliá-los para que eles fiquem. Na verdade, o que a gente precisa ampliar aqui é um espaço para o cômodo, né, que é onde você vai ter mais informação de texto. Tá, então não vou mexer muito com isso aqui, é mais para mostrar como é o processo. Uma coisa que pode incomodar é essa linha, né, que a gente tem aqui. Então, se a gente for de novo lá na tabela, se a gente for em aparência, eu tenho aqui linha em branco antes dos dados, eu não quero. E de contorno, vou dar OK. E aí ele excluiu, né, aquela linha que a gente tinha posicionado, aquela linha que ele cria, né, por padrão ele cria uma linha saltando, né. Então se eu quiser excluir essa linha aqui, eu precisaria fazer a mesma coisa, né, o mesmo movimento. Então, eu seleciono, vou lá na tabela do primeiro pavimento, né, aparência, em branco, eu vou dar OK. Se a gente voltar aqui,
a gente já tem aí as nossas tabelas, né? Então, a tabela de áreas é a primeira tabela que vocês vão posicionar, né, no projeto de vocês, tá? Então, vou organizar aqui um pouco o olho, mas essas duas tabelas, elas vão vir primeiro, né, trazendo as informações de ambiente, tá? As indicações, né, de esquadria, né, vou colocar aqui no nível médio. Esse arquivo ele não está com as configurações que a gente tinha feito para parede, mas eu vou carregar aqui mais uns estilos de... eu tenho outras janelas aqui, então vou posicionar aqui no meu projeto. Não vou me preocupar muito, só realmente para a gente ter janelas diferentes, né? A gente inclusive chegou a mostrar esse processo, né, processo de modelagem, esse processo de inserção, né, de colocar essa porta aqui. Aí vou tirar. Pronto, só realmente para a gente ter um conjunto aí de elementos no nosso projeto, tá? Bom, tendo feito isso, eu vou precisar carregar notação e simbologia. Se a gente verificar lá na nossa planilha, a gente tem o identificador de porta e janela. Então eu vou carregar, ele já está carregado no nosso projeto. A gente vai na guia de anotação e aqui, ó, tem um identificador de categoria. Eu posso dar tanto por aqui quanto por aqui. Eu vou marcar identificar todos, e aí o que eu quero são janelas e esses identificadores de porta. Vou mandar aplicar, ok, e ele identificou todos os nossos elementos, tá? Então, aqui eu já tenho, né, a família. Nossa família ela já está pronta. Eu posso, só que a gente não vai usar só essa, né? Eu vou usar o indicador mais a dimensão, e aí para a gente fazer isso mais rapidamente, posso selecionar em todo o projeto. Tá. Que aí ele vai fazer isso por portas diferentes, né? Então vamos selecionar todo o projeto. Essas duas portas são iguais, então eu quero dimensões mais o indicador. E aí o que eu vou precisar fazer é alterar a porta, né? Vou lá no indicativo, vou chamar isso aqui de P1, aplicar OK. Isso aqui, opa, lembrando, seleciona, editar tipo. Tá, cuidado para não cometerem esse equívoco que eu cometi aqui, tá? Você não vai editar a indicação, né? Você vai indicar a família, né? Então a família lá tá como 24. Eu quero aqui que isso seja a minha J1. Aplicar. Vou lembrar de verificar, né, se os elementos do seu projeto eles estão sobrepondo com
outras informações. Aqui naquela hora ele estava reclamando que essa família aqui ela já estava como J1. Isso aqui PT52, né? Seleciona a porta e porta de correia de ferro, tipo que eu vou chamar de E2, aplicar OK. E aqui você seleciona essa porta, vou chamar você de P6, P3. Então, aquelas famílias que forem aqueles elementos, né, que fizerem parte da mesma família, eles vão receber, né, automaticamente esse ajuste, né? Então essas duas portas aqui, por exemplo, elas são idênticas, né, correspondem à mesma porta, correspondem à mesma porta, né? Então elas já trazem, né, o P3 que a gente modificou, ele já modifica aí direto no nosso ambiente, tá? Então a gente tem aqui nossas indicações, né, de planta que a gente conseguiu gerar de forma bem rápida. O próximo passo que a gente vai ter que fazer agora é criar uma tabela de quantidades que tragam para a gente as portas. Então selecionei aqui porta. O que é que eu vou querer? Eu vou querer o código de montagem, não. Bom, para o quadro de esquadria, o que é importante para a gente são as informações, né, da porta. Só para a gente olhar um pouco o que é que ela dá para a gente, ó. Todas essas informações que são todas essas informações que estão listadas, né, nas propriedades da família, a gente pode extrair para aquela tabela, né? Então, ó, a marca de tipo corresponde ao título que a gente está dando. Eu vou só pegar aqui a minha colinha rapidamente. Tá aqui. Só para a gente ver quais são as informações que a norma, né, ela pede para a gente do ponto de vista de representação gráfica. Tá, então, eu já tinha ela aberta lá. Aqui eu tenho aula. Então, tabela de esquadria, o que a gente vai precisar é essa indicação. Folha, material, acabamento, lateral soleira, e aqui é a dimensão, tá? Então, vou voltar lá de novo para a tabela. Tabelas e quantidades, portas, OK. Então, vou colocar marca de tipo, é o que eu vou querer. Descrição de montagem, não. Eu vou querer contagem para me indicar quantas quadrilhas eu tenho ali. Eu vou querer a altura. A primeira que eu for gerar, eu vou gerar de forma mais aleatória, né? Tipo, eu vou dar um OK. E aqui a gente tem a nosso quadro de esquadria, tá? Então, em tipo, ele vai listar, né, o nome da família, né? Então, vou lá em campos,
comentários, classificação, coeficiente, marcar aqui descrição, dar OK. E a gente vai preencher brevemente essa descrição, só que antes da gente fazer isso, a gente vai dar uma organizada nessa tabela, né? Então, deixa eu colocar quadro geral de portas. Não vou fazer os dois, tá? Porque na prática a gente vai utilizar os mesmos critérios, tá? Então, aqui eu tenho marca de tipo, eu vou alterar para código. Aqui onde eu tenho contagem, vou colocar quantidade, altura, largura, tá OK. Tipo eu não preciso, tá? Então o que a gente realmente vai precisar para nosso quadro de esquadria são as descrições, tá? Então aí não deixa a gente fazer horizontal centro. Então eu vou ajustar aqui a tabela de modo que ela fique mais simpática, tá? Então quantidade, vou dar uma abreviada. Vou de novo nos campos, tá? Então a contagem é algo que pode ficar para depois das dimensões, tá? Então acho que assim fica mais, a leitura fica mais fácil, tá? Então tem o P1, tem o código, também vou centralizar a coluna de código. E aqui a gente vai começar a classificar ou agrupar, tá? Então a classificação que eu quero fazer com marca de tipo, né, que é a codificação, então agora ela está P1, P2, P3. Dentro dessa classificação de agrupamento, vou marcar total geral. Ah, tá. Aqui, ó, embaixo eu tenho essa opção, itemizar cada instância. Se eu der OK, tá? O que aquela opção ela faz, né? Se eu deixar ela marcada, ela vai repetir, né, os elementos repetidos no meu quadro de esquadria, tá? Como eu não, pra gente isso não funciona, né, não há necessidade disso, o que eu vou fazer é lá na formatação, desculpem, classificar e agrupar, onde tem itemizar cada instância, eu vou dar um OK, e ele vai me dar apenas, né, as esquadrias, as portas, né, que estão existentes. E aí, né, vocês verifiquem que eu tenho aí a descrição, tá? Deixa eu fechar aqui, quadro de áreas térreo, né, essas tabelas a gente não precisa mais. Eu vou aqui no térreo só para a gente verificar que na própria família, né, eu tenho um parâmetro, né, de descrição. Então aqui eu posso colocar porta de madeira de abrir, ou mais adequado seria porta. Então a gente coloca o que é sistema de abertura e o material, porta de madeira, porta pivotante de madeira, tá? A gente poderia, né, fazer isso bem mais detalhado, mas para o nosso trabalho isso é mais do que suficiente. Vou mandar aplicar e vou dar um OK. Se a gente for no quadro geral de portas agora, eu tenho lá a porta pivotante, né, de madeira. A PJ3, essa portinha aqui de madeira que a gente tinha criado, né? Então, se a gente vier aqui e colocar, posso inclusive replicar o mesmo material, tá? Ó, porta pivotante de madeira, ou, né, vamos dizer que aquela fosse uma porta pivotante de PVC, tá? Então, vou dar OK, a gente voltar.
lá na porta. Então, se a gente for clicar em editar, a gente for buscar na descrição, tá lá a porta pivotante PVC, tá? Então, uma sugestão, né, tanto isso vai servir também pro pé direito, é que você gere a tabela, né, dos seus ambientes e lancem essas informações, né, que vai ser mais rápido, né, você fazer essa indicação, né, direto no ambiente, né? Então, por exemplo, se você quiser alterar, né, essa informação aqui da família, né, são marcar 2 e 25 e depois se a gente retornar lá para a planta, opa, não veio, 2,25, onde é que estava aquele 2,25? Não alterou, 2,60. Bom, no caso do material, no caso do ícone, né, no caso aqui ele não está buscando, tá? Então, pé direito vocês vão ter que fazer manual mesmo. Essa família ela não dá suporte para essa ferramenta. Uma outra coisa que eu queria que vocês verificassem é que se porventura eu adicionar, né, uma nova porta, vou criar aqui uma porta similar, veja que eu não tenho aqui a codificação dela, tá? Mas não tenho lá a codificação dela, mas se a gente for em anotar, identificar a categoria, seleciono as dimensões, eu quero com o indicador. Vejo que ele está com essa linhazinha de chamada, né? A gente não precisa dela, eu tenho que desabilitar, né? Então, se for necessário, né, você pode rotacionar, né, essa simbologia para que ela fique mais fácil, né, de ser visualizada, tá? Então aqui aqui no nível 2, também vou acrescentar algumas portas. Se a gente tivesse uma porta aqui, anotar, identificar a categoria, os identificadores, está mudando todos, mas eu quero porta. Porta, identificador, ok. Essa família ela tem também só o indicador, tá? Lembrando que a linhazinha, seleciona a anotação, desmarco linha de chamada e ela tá aí a nossa P2, tá? Agora o nosso quadro geral, ó. Não sei se deu para reparar, né? A gente acrescentou mais duas portinhas, ela está com 3 unidades, tá? Então ela vai atualizando a tabela automaticamente, né? Pelo menos a tabela de esquadria ela faz esse processo sem muito problema. Vou fazer da janela também, mas a janela ela funciona da mesma forma, tá? Então a gente vai ter aqui
a gente tem aqui, né, os elementos, né, as características da janela. Então aqui na descrição de janela, em janela de correr em alumínio. Vou aplicar. Então a gente já tem essa descrição. Vou dar OK. E aí o mesmo processo, tá? Vistas, quadro, tabelas de quantidades. Aqui agora a gente vai marcar janelas. Vou dar OK. O que a gente vai querer é marca de tipo, né, que é o nosso primeiro elemento. Eu vou precisar a descrição, vou precisar da altura, a altura do peitoril, largura, ok. Então a mesma coisa, né, que a gente fez anteriormente, né, de ajustar aqui essa sequência, marca de tipo. Ficou faltando largura, a largura não veio. Aqui, largura, eu vou subir, mais um nível, então largura, altura, peitoril, descrição, tá? Então vou dar um OK, vou chamar aqui de quadro geral de janelas, filtro nenhum, né? Posso acessar, né, classificar, agrupar diretamente aqui. Então quero classificar por marca de tipo, total geral não interessa pra gente, formatação, aparência, eu quero lá aquela linha branca, porque na realidade está faltando pra gente mais um campo, né, que a gente não tinha, que a gente não colocou ainda, né, que é a marca de tipo, que é a contagem, né, que é o que vai dar pra gente os quantitativos, tá? Então vou dar OK. Tem aí que fazer aquele mesmo ajuste, né? Então, no caso, a gente tem o código, largura, altura do peitoril, é isso aqui mesmo. O 19 eu vou chamar de J3, então se a gente fizesse esse ajuste aqui, ele já atualiza, né? Então, mesma coisa em relação à descrição, quantidade. Você pode resumir em QNT também, não tem problema. Só para a gente verificar aqui a sequência, a altura, a quantidade está vindo antes da descrição. Então, lá no campo novamente. Então, a gente sobe contagem um nível. Ficar meio estreito, né? Aí a gente vai vir estreitando a altura de peitoril, né? Isso aqui para ele não ficar tão grande, você pode só digitar o peitoril direto. Aqui eu tenho as quantidades. Acho que ao invés de quantidade, você pode digitar o N aqui de unidade, tá? Então, como eu falei, não vou fazer o ajuste total do quadro de esquadria, tá? Mas o que a gente precisa fazer agora é levar, né, esses quadros lá pro nosso projeto, tá? Então, quadro geral, aparência,
em branco consolidado, linha de eixo. Aqui, só dar uma olhada aqui no quadro do térreo, né? Na aparência, contorno linha fina, que foi a configuração que a gente habilitou para aparecer essa linha aqui de baixo, tá? Então, isso aqui em quadro de áreas do primeiro pavimento, se a gente for lá, se a gente for em aparência, ó, linha, contorno linha fina, tá? Ok, e vou fechar aqui, ó, meu bagunçado aqui, tem muita coisa aberta, mas ó, veja que ele já traz pra gente aquela linha inferior, né? A gente não tem mais aquela informação solta, tá? Então, ó, tem aí meu quadro de áreas. E agora o que eu vou fazer é achar meu quadro de portas e janelas, tá? Então, vou alinhando, né, esses elementos em relação ao outro, então, para que o seu quadro de esquadrias, né, os seus quadros eles fiquem posicionados de maneira adequada, tá? Evidentemente a gente não pode ter sobreposição, né? Por isso que eu acho que é importante que vocês usem a ferramenta de alinhar para alinhar um elemento em relação ao outro, tá? Como eu falei, não vou editar a tabela, até pelo fato de que, enfim, a gente já mostrou esse processo. A outra tabela, né, a última tabela que a gente vai precisar ainda para os nossos desenhos, é o nosso quadro de materiais e acabamento. Nesse caso, quadro de materiais e acabamento, aqui eu usei o outro arquivo, né, para mostrar, né, a especificação da planta de locação e cobertura, né. Então, aquela especificação que a gente tinha mostrado para vocês, né, que é essa especificação, vamos dizer que seja nessa planta, não aqui. Aquela especificação do vídeo anterior, né, que a gente faz com símbolo norte magnético, não está carregado nesse projeto. A gente vai carregar a família. A gente tem a tabela de acabamentos e a gente tem legenda de materiais de locação, tá? Então aquela que a gente marca os elementos existentes, né? Então isso aqui é uma calçada, esse aqui é o terreno natural. Então, por exemplo, aqui eu vou marcar aqui eu vou marcar, vou chamar de aí eu entro, né, com a especificação, a calçada aí de material, piso cimentício, área verde, seria o código 2, o comentário, né, a descrição seria área verde, tá? Aqui, né, seriam 3, vamos dizer que seria calçada, bloco intertravado. Eu estou fazendo isso aqui rapidinho, né, só para mostrar um pouco como que esses quadros eles vão estar dispostos na planta de vocês, tá? No caso específico daquele quadro de especificação,
eu preciso primeiro fazer a inserção. Depois que a gente fizer a inserção, a gente vai vir nas tabelas, só que ao invés, né, da gente fazer a tabela de quantidade, a gente vai fazer bloco de notas. O que eu preciso é a legenda de materiais, tá? Legenda de materiais de locação. Então vou dar um OK. Eu preciso o número e o comentário, dá OK. Vai gerar aí uma tabela pra gente. Também não vou fazer lá grandes edições, né? Eu acho que no vídeo anterior a gente mostrou bem esse processo. E aqui, né, uma especificação. É uma tabela bem simples, tá? Mas, repito, você precisa, né, ter esses elementos no seu projeto. Então, ó, aquela tabela que a gente criou, ela vai aparecer aqui. Ela está com um bloco de notas, mas é a nossa especificação, né? Tem que fazer alguns ajustes. E o último quadro, né, o último elemento que a gente precisa trazer para o nosso projeto, né, até para vocês poderem avançar na etapa seguinte, que é relacionada ao quadro às plantas de terraplanagem, né? A gente vai vir aqui, bloco de margens e carimbo. Vamos ver que ele não está carregado ali, mas a gente vai carregar a família. E aí dentro da pasta tem tabela de acabamentos, tá? Então a gente vai marcar aí, vamos posicionar essa tabela. Esse quadro de especificação ele só vai aparecer realmente na planta de locação, tá? Que ela é uma especificação da planta de locação e cobertura. Aqui, ó, veja que ele não está na ordem, mas para a gente colocar na ordem, classificar e agrupar, então o número do círculo, ordem crescente, OK, então ele já está lá, então ó, ele já ajusta automaticamente, tá? Então, em todos os projetos de vocês, né, em todas as folhas, é obrigatório a presença do quadro de áreas, né, por pavimento, quadro geral de portas. E aí, se ficar muito apertado, você vai ter que fazer aí o ajuste, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia remover, né, aquela linha, né? A linha amarela que fica, aliás, aqui, branco, crescente, em branco, formatação, aparência, linhas de eixo, mostrar linhas a fone em branco antes dos dados. OK. Quadro geral de janela. Aqui, ó, aparência. Classificar. Itemizar, né? Não quero itemizado. OK. Então ele vai listar só realmente nossos elementos. Ele já está sem a porta, é a de porta que está saltando, tá? Então você precisaria alterar isso aqui também, né? Então aparência aqui, ó, em branco antes do elemento, né? Então ele retira aquela linha. Então você vai precisar realmente ajustar, né, esses quadros de modo que eles apareçam, de modo que eles fiquem comportados, né, no projeto de vocês. E aqui, em relação ao quadro de materiais, né, aqui você vai precisar preencher, né, esse material, e aí no caso você vai fazer uma edição de família, tá? Então você precisa listar aqui o nome dos ambientes do seu projeto, tá? Então aqui você vai colocar o compartimento, e aqui você vai colocar a especificação de material, tá? E aí, só lembrando, né, que a gente tem aqui a codificação, né, que é aquilo que a gente estava falando. Então, piso, parede e teto, tá? Então, como eu falei, você vai precisar aqui editar, você vai selecionar
clique em editar família e o próprio programa vai abrir para vocês, tá? Então vamos dizer que eu tenha meu ambiente 1, vou colocar lá a sala. Esse é um trabalho manual, vocês vão ter que fazer mesmo, tá? Banheiro, closet e assim sucessivamente, tá? Se o seu projeto não precisar de todas as linhas, aí você vai excluir as linhas que você não precisar. Então, vamos dizer que eu tivesse 2 revestimentos de piso, tá? Então eu tivesse aqui um piso cerâmico, e aí você coloca a unidade, né, o tamanho, 20 por 20, e aqui eu tivesse piso em porcelanato. Então você vai realmente, né, trazer a especificação, né, dos revestimentos do seu projeto, tá? Então vamos dizer que a gente tivesse efetivamente só 2 materiais de piso, tá? Então você poderia estar apagando, mas deixa a bolinha, né, que você vai precisar. Então vamos dizer que no banheiro, né, na sala, você tivesse o piso de porcelanato, tá? Então você vai pegar essa bolinha, né, que é um padrão de preenchimento, você vai copiar ou mover ela para onde você precisa, tá? Então para esse ambiente, né, o piso dele é um piso de porcelanato, tá? Vamos dizer que para sua parede fosse tudo, eu tenho aqui pintura acrílica branca em todo o meu projeto, tá? Então vamos dizer que a gente tivesse um único material, e é isso que eu estava mencionando, né, que aí que você não precisar, você vai apagar, tá? Então eu apaguei aqui esses elementos. Em relação ao térreo, vamos ter ao teto, né, eu vou ter forro de gesso pintado, tá? Então você vai preencher, né, esse carimbinho, né? Então vamos dizer que a sua sala você tenha piso de porcelanato, a pintura é acrílica branca e você tem o forro de gesso, tá? Vamos dizer que no caso do banheiro, né, e aí você vai copiar essa bolinha e vai posicionar. O piso do banheiro é esse piso cerâmico aqui de 20 por 20, né? E aí você vai realmente precisar preencher, né, o seu quadro completo, né, de acabamento. Fez isso aqui, vai carregar no projeto. Substituir a versão existente. E aí ele vai trazer, né, os seus acabamentos, e aí depois você vai poder copiar e colar nas suas pranchas de projeto, tá? Então esses 2 últimos vídeos que a gente apresentou para vocês vão possibilitar que vocês consigam fazer toda a parte de representação relativa ao projeto, relativo à parte de representação, né? Fazendo a inserção das informações complementares que a gente não chegou a fazer no caso da etapa do anteprojeto, tá? Então complementem esses documentos, né? Depois que vocês finalizarem a modelagem da estrutura da cobertura de vocês, façam, né, esses ajustes, né, relativos ao projeto como um todo. Aproveitem que vocês muito provavelmente vão
ter que fazer algum tipo de correção no projeto e façam já essas observações, esses acréscimos, né, relativos às informações que estão faltando. Ok? E aí no próximo vídeo, né, os próximos 2 vídeos, a gente deve estar apresentando para vocês como vocês vão fazer a planta de terraplanagem, tá? Então a parte que está faltando realmente o projeto executivo é só essa, tá? Que aí a gente vai apresentar em vídeos posteriores.